O milionário achou que o encontro era uma piada, até que uma menina entrou e disse com doçura: "Minha mãe está chegando." Como não tinha com quem me deixar, resolveu me trazer junto. Ninguém sabia que aquele momento mudaria o destino de todos para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. É uma brincadeira, só pode ser. Antônio Ribeiro fechou o aplicativo com um gesto brusco e jogou o celular sobre a mesa, atraindo olhares discretos dos clientes ao redor. O barulho da xícara sendo pousada com força demais sobre o pires ecoou pelo ambiente tranquilo da cafeteria serena. 30 minutos de espera, sem mensagem, sem explicação. Havia algo peculiarmente humilhante em ser deixado esperando. Ele que fazia presidentes de multinacionais aguardarem em antessalas, que nunca precisou perseguir nada nem ninguém em sua vida. Negócios ou mulheres sempre vieram até ele. E agora estava ali, consultando o relógio pela 10ª vez, como um adolescente ansioso. O café estava morno, esquecido como ele próprio parecia estar. Antônio passou a mão pelo rosto cuidadosamente barbeado, sentindo a tensão se acumular na mandíbula. Lá fora, São Paulo continuava seu movimento frenético, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava dentro da cafeteria. Camila, 32, professora. A descrição simples no aplicativo o havia atraído justamente pelo que não dizia. Sem fotos em iates, sem poses elaboradas, sem ângulos estudados. Apenas uma mulher de cabelos castanhos e olhos verdes, sorriso contido, olhando diretamente para a câmera. Natural, talvez genuína, palavra que havia se tornado quase mitológica em seu vocabulário. A ideia de conhecer alguém que não sabia quem ele realmente era o tinha seduzido. Antônio Ribeiro, 38 anos, consultor financeiro. A meia-verdade que escondia o CEO da Ribeiro Investimentos, uma das gestoras de fundos que mais crescia no país. Seu paletó italiano descansava na cadeira ao lado, a gravata afrouxada. Tentativas patéticas de parecer menos o que era. Um homem cujo patrimônio de 9 dígitos definia todos os seus relacionamentos antes mesmo de começarem. Mais alguma coisa, senhor?" perguntou a garçonete, uma mulher de meia idade com expressão gentil. "A conta, por favor." Havia um limite para o ridículo, e Antônio o havia atingido. 30 minutos. Se seus executivos o fizessem esperar 5, já seria motivo de demissão. O pensamento trouxe um sorriso irônico aos seus lábios. Que patético era seu estado atual, comparando um encontro fracassado a uma reunião de negócios. Talvez estivesse mais solitário do que admitia. Pegou o celular novamente, pronto para deletar o aplicativo de uma vez por todas. As conexões genuínas que prometia pareciam tão falsas quanto todo o resto. A quem estava enganando? Pessoas como ele não tinham o luxo da autenticidade. Foi quando sentiu o leve puxão em sua manga. Antônio baixou o olhar irritado pela intrusão e encontrou um par de olhos castanhos enormes, o encarando com uma intensidade desconcertante. Uma menina pequena, talvez 5 anos, cabelos loiros claros, presos em tranças desalinhadas, vestido rosa com pequenas manchas que denunciavam uma tarde de aventuras. "Oi", disse ela simplesmente, estudando-o com uma curiosidade desarmante. Antônio olhou ao redor, procurando por pais negligentes, mas não viu ninguém prestando atenção na criança. A cafeteria não era grande, mas estava movimentada o suficiente para criar pequenos pontos cegos. "Olá", respondeu, formal e desconfortável. Crianças não faziam parte de seu universo. Em seu mundo, elas eram conceitos abstratos, tópicos de conversas em jantares, não seres reais que puxavam mangas de desconhecidos. "Você é o moço da foto?" perguntou a menina, inclinando a cabeça ligeiramente. "Que foto?" A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia, reflexo automático de sua impaciência crescente. "A foto do celular da minha mamãe", respondeu ela, imperturbável diante de sua frieza. "Você parece com o moço da foto, mas está de cara feia." O comentário o pegou desprevenido, e Antônio sentiu a irritação se dissolver momentaneamente em confusão. "E quem é sua mãe?"
Perguntou, uma suspeita nascendo em sua mente. A menina abriu um sorriso onde faltava um dente da frente. Minha mamãe já vem. Ela está procurando lugar para parar o carro. Então, como se fosse perfeitamente natural, subiu na cadeira vazia à frente dele. Meu nome é Emanuele da Silva, mas pode me chamar de Manu. Eu tenho 5 anos e 3/4. O sobrenome atingiu Antônio como um soco no estômago. Silva, a mulher do aplicativo, Camila da Silva. As peças começaram a se encaixar com uma clareza incômoda. Sua mãe é... Camila? Sim! A menina parecia genuinamente impressionada. Como você sabe? Antônio tentou processar a informação. A mulher com quem havia conversado por 2 semanas, combinado um encontro, esperado por 30 minutos, tinha uma filha. Uma filha que ela nunca mencionou. Uma sensação de ter sido enganado cresceu em seu peito, misturada a uma pitada de alívio irracional por não ter sido simplesmente abandonado. Mas por que ela não havia falado sobre a criança? Seria estratégico? Calculado? Manu, uma voz feminina, levemente ofegante e carregada de preocupação, cortou seus pensamentos. O que eu falei sobre falar com estranhos? Antônio levantou o olhar e finalmente viu Camila pessoalmente. A foto não mentia, o que já era raro o suficiente para ser notável. Cabelos castanhos presos em um coque improvisado, algumas mechas soltas emoldurando o rosto sem maquiagem, corado pelo que parecia ter sido uma corrida. Vestia jeans simples e uma blusa branca básica. Nada espalhafatoso, nada fabricado. Seus olhos verdes encontraram os dele diretamente, sem a submissão que frequentemente via nos olhares femininos direcionados a ele. Aquela mistura de cálculo e sedução que aprendera a desprezar. Havia algo mais naquele olhar, um misto de determinação e vulnerabilidade que o intrigou instantaneamente. Desculpe o atraso, disse ela, alternando o olhar entre a filha e ele. E desculpe por isso. Gesticulou vagamente na direção da menina, que agora desenhava algo imaginário na mesa com o dedo. Não tinha com quem deixá-la. Eu deveria ter avisado. Havia uma honestidade desarmante em sua voz, sem elaborações desnecessárias ou desculpas dramáticas. Apenas a verdade simples, apresentada sem expectativas. Antônio percebeu que estava em território desconhecido. Seus relacionamentos anteriores seguiam um script previsível. Mulheres que sabiam exatamente quem ele era, o que possuía e o que queriam dele. Mesmo as que fingiam desinteresse pelo seu dinheiro, eventualmente se revelavam. Era um jogo que ele conhecia bem demais. Isto, uma mãe atrasada com uma criança de 5 anos que falava com estranhos, não constava em nenhum manual que já tivesse lido. Você não mencionou que tinha uma filha, disse ele finalmente, sua voz neutra, controlada. Não mencionei muitas coisas, respondeu Camila, segurando a alça da bolsa gasta com mais força. Assim como você, imagino. Havia algo desafiador em seu tom, não agressivo, mas firme, como se ela também estivesse avaliando, julgando, decidindo se ele valia seu tempo. A inversão de papéis era tão inesperada quanto refrescante. Mamãe, posso tomar chocolate quente? Interrompeu Manu, alheia à atenção entre os adultos. Camila hesitou, olhando para Antônio, então para a filha. Acho que não vamos ficar, querida. O Sr. Ribeiro provavelmente tem outros compromissos e... Antônio, corrigiu ele, surpreendendo a si mesmo. Só Antônio está bom. Algo indefinível passou pelo rosto de Camila. Alívio, confusão ou talvez simplesmente surpresa. Bem, Antônio, agradeço sua compreensão. Não era minha intenção desperdiçar seu tempo. Havia dignidade em sua postura, sem autopiedade ou manipulação. Ela estava dando a ele uma saída clara, respeitando seu direito de não querer um encontro que incluía uma criança inesperada. Antônio se viu em uma encruzilhada. A parte racional de seu cérebro, a mesma que construíra um império financeiro calculando riscos e retornos, dizia para aceitar a saída oferecida. Levantar-se, educadamente se despedir e esquecer este encontro fracassado antes mesmo de começar.
Mas havia algo naqueles dois pares de olhos o observando. Um verde, outro castanho. Algo autêntico que desafiava todos os padrões com os quais estava acostumado. Enquanto o silêncio se estendia entre eles, Antônio percebeu que estava diante de uma escolha que nenhum de seus bilhões poderia influenciar. E pela primeira vez em muito tempo, não sabia qual seria sua decisão. "Por favor, sentem-se", disse Antônio finalmente, surpreendendo a si mesmo. As palavras saíram antes que pudesse analisá-las completamente. Um fenômeno raro em sua vida, meticulosamente calculada. O alívio no rosto de Camila foi sutil, mas perceptível. Ela ajeitou a bolsa gasta no ombro antes de puxar a cadeira para a filha. "Tem certeza?" perguntou em voz baixa, enquanto ajudava Manu a se acomodar. "Não precisa ser educado. Entendo perfeitamente se preferir deixar para outro dia." Havia dignidade em sua postura. Nenhuma manipulação emocional, nenhuma tentativa de gerar pena. Era uma transparência que Antônio raramente encontrava, mesmo em suas relações profissionais mais diretas. "Estou aqui, não estou?" respondeu ele, mais seco do que pretendia. Camila o estudou por um momento, seus olhos verdes avaliando algo além da superfície. "Sim, você está", concordou, sentando-se por fim. "E agradeço por isso." A garçonete aproximou-se, e Antônio percebeu que ainda segurava o cartão de crédito que havia separado para pagar sua conta e ir embora. Devolveu-o discretamente ao bolso. "Um chocolate quente para a pequena, por favor", pediu, antes que Camila pudesse interferir. Não era generosidade, disse a si mesmo, apenas educação básica. "Com marshmallows?" perguntou Manu, olhando esperançosa para a mãe. "Sem marshmallows hoje, querida." "Já comemos sorvete mais cedo", respondeu Camila firmemente, mas sem severidade. "E para a senhora?" perguntou a garçonete. "Apenas água, obrigada." Antônio ergueu uma sobrancelha. "Você veio a uma cafeteria e vai pedir água?" "Orçamento limitado", respondeu ela simplesmente, sem constrangimento ou autopiedade. "Escolhas têm que ser feitas." Outra surpresa. As mulheres que Antônio conhecia normalmente fingiam desinteresse por dinheiro, mesmo quando era evidente que se importavam demasiadamente. Fingiam não calcular o preço de cada item do menu. Fingiam não se impressionar com carros, relógios ou restaurantes caros. A franqueza de Camila era desconcertante. "Um café para a senhora também", disse ele à garçonete, "e outro expresso para mim." Camila abriu a boca como se fosse protestar, mas então a fechou, optando por um simples "obrigada". Não havia subserviência em seu agradecimento, apenas uma aceitação digna. Um silêncio desconfortável se instalou entre os adultos. Manu, alheia à atenção, começou a organizar os sachês de açúcar em fileiras precisas, cantarolando baixinho. "Então", começou Antônio, buscando terreno seguro. "Professora? Ensino fundamental. 2º ano", respondeu Camila, relaxando ligeiramente. "Escola municipal na Zona Leste. Gosta do que faz?" Um sorriso genuíno iluminou o rosto dela, transformando suas feições simples em algo notavelmente mais cativante. "Amo ver uma criança descobrindo a leitura, aquele momento em que as letras finalmente fazem sentido para eles. É como testemunhar pequenos milagres diários." Havia paixão em sua voz, algo que Antônio reconhecia por sua raridade. Em seu mundo de investimentos e aquisições, paixão genuína pelo trabalho era frequentemente substituída pela paixão por resultados, bônus, reconhecimento. "E o que a atraiu para a educação?" perguntou, genuinamente curioso. Camila hesitou, como se considerasse quanto revelar. "Tive uma professora que mudou minha vida quando criança. Depois que meu pai nos deixou, ela percebeu que eu estava perdida. Dedicou tempo extra para me ajudar." Ela olhou brevemente para Manu, que continuava entretida com seu jogo improvisado. "Algumas pessoas nos veem quando os outros olham através de nós. Quero ser esse tipo de pessoa." As bebidas chegaram, interrompendo o momento. Manu imediatamente se animou com seu chocolate quente, soprando cuidadosamente a superfície.
E você? Consultoria financeira parece interessante, comentou Camila, claramente tentando retribuir a cortesia das perguntas. Antônio sentiu o familiar impulso de impressionar, de elaborar sobre sua verdadeira posição, seu império financeiro. Era um reflexo condicionado após anos navegando em círculos onde status determinava valor. Ajudo pessoas a tomar decisões sobre investimentos, respondeu vagamente, optando pela simplicidade. Era tecnicamente verdade, apenas omitia a escala de bilhões sob sua gestão. Deve ser gratificante ajudar pessoas a construir segurança financeira, comentou ela, soprando delicadamente seu café. Antônio quase riu. A maioria de seus clientes já possuía mais segurança financeira do que poderiam gastar em várias vidas. O que buscavam era multiplicação de riqueza, não segurança. Às vezes, respondeu diplomaticamente, e às vezes é apenas sobre números em uma tela. Seus olhares se encontraram sobre as xícaras de café, e Antônio teve a estranha sensação de que ela via através de sua resposta evasiva. Mamãe também trabalha com números, interveio Manu inesperadamente, um bigode de chocolate adornando seu lábio superior. Ela fica até tarde fazendo contas todo fim de mês. Manu, termine seu chocolate, disse Camila suavemente, um leve rubor colorindo suas bochechas. Problemas financeiros? Perguntou Antônio diretamente, percebendo imediatamente seu erro pela forma como o corpo de Camila se tensionou. Gerenciamento de recursos limitados, corrigiu ela, usando as mesmas palavras de antes, mas com uma frieza recém-adquirida. Nada que não possa resolver. O orgulho em sua voz era palpável. Antônio reconheceu o sentimento. Era o mesmo que o impulsionara desde que saíra de Minas Gerais com apenas uma bolsa de estudos e muita determinação. Antes do dinheiro, antes do império, havia apenas a recusa em ser derrotado pelas circunstâncias. Trabalhei como garçom durante a faculdade, disse ele subitamente, surpreendendo a si mesmo com a revelação pessoal. Matemática financeira de dia, bandejas de drinks à noite. Os olhos de Camila se suavizaram, a barreira momentânea baixando. O que aconteceu depois? Perguntou ela. Consegui um estágio em uma corretora. O resto é... Ele hesitou, não querendo mentir diretamente, mas também não pronto para revelar toda a verdade. História. Histórias são importantes, comentou Manu seriamente, limpando a boca com o guardanapo. Minha professora diz que são nossos tesouros invisíveis. Antônio olhou para a criança, genuinamente desconcertado pela sabedoria inesperada. Crianças, em sua experiência limitada, eram seres barulhentos em segundo plano de eventos sociais. Pequenas entidades mencionadas em conversas sobre escolas caras e atividades extracurriculares impressionantes. Sua professora parece inteligente, respondeu ele, incerto de como dialogar com alguém tão pequeno. Não tão inteligente quanto a mamãe, respondeu Manu lealmente. Mamãe sabe tudo, até conserta coisas que quebram, como a torneira do banheiro e o chuveiro que fazia barulho. Camila parecia dividida entre o embaraço e o orgulho maternal. Antônio notou como seus olhos brilhavam ao olhar para a filha, um amor tão transparente que quase parecia tangível. Parece que você é muito mais do que apenas professora, comentou ele. Sou mãe solo. Isso significa ser um pouco de tudo, respondeu Camila simplesmente. Eletricista, encanadora, contadora, motorista, cozinheira, enfermeira. Ela sorriu. Algumas funções desempenho melhor que outras. Havia algo refrescante em sua franqueza, na ausência completa da performance social que Antônio estava acostumado a testemunhar. Nenhuma tentativa de parecer perfeita, nenhum esforço para esconder as imperfeições, apenas a verdade simples de sua vida. E o pai de Manu? Perguntou, arrependendo-se instantaneamente ao ver o rosto de Camila fechar-se ligeiramente. Não faz parte do quadro, respondeu ela sucintamente. Então, com um suspiro, desapareceu quando descobriu que estava grávida. Típico, suponho.
Manu continuava arrumando os sachês de açúcar, aparentemente alheia à conversa, mas Antônio notou como seus pequenos ombros se tensionaram sutilmente. A menina ouvira aquela história antes. Desculpe perguntar, disse ele, sentindo-se desajeitado, território emocional não sendo seu forte. Está tudo bem, faz parte de quem somos, respondeu Camila. Então, com uma determinação visível para mudar o assunto. E você, família? Não, respondeu Antônio simplesmente. Apenas eu. O namorada? Perguntou Manu de repente, olhando-o com curiosidade infantil. Manu? Advertiu Camila, mortificada. O quê? Você disse que estava procurando um príncipe legal no seu telefone, como nos filmes da Disney. Ele não parece um príncipe da Disney, mas é bonito e tem um relógio brilhante. Antônio não pôde conter um sorriso genuíno diante da honestidade brutal da criança e do embaraço crescente de Camila, cujo rosto agora assumia um tom de vermelho intenso. Não tenho namorada, não, respondeu ele diretamente à menina. E obrigado pelo elogio ao relógio. Acho que devemos ir, disse Camila subitamente, colocando a xícara sobre o pires com um leve tilintar. Ainda temos que passar no mercado antes de ir para casa. Antônio percebeu que ela estava fugindo, constrangida pela indiscrição da filha. Surpreendentemente, não queria que elas fossem. A conversa, apesar de ocasionalmente desconfortável, era a mais genuína que tivera em anos. Tenho que comprar o jantar, continuou ela, já puxando a cadeira para se levantar. Foi um prazer conhecê-lo, Antônio. E obrigada pelo café. Espere, disse ele, o comando em sua voz fazendo-a pausar. Suavizou o tom imediatamente. Quero dizer, não precisam ir por causa disso. Crianças dizem o que pensam. É refrescante. Camila estudou seu rosto como se procurasse sinais de condescendência ou falsidade. Mesmo assim está ficando tarde, insistiu ela, mas com menos urgência. Dia de semana, rotina escolar, você entende? Claro, concordou ele, erguendo a mão para chamar a garçonete. Deixe-me pagar a conta. Não é necessário, protestou Camila, alcançando a própria bolsa. Já pagou o café, é mais que suficiente. Por favor, disse Antônio, e algo em seu tom fez Camila parar. Não era arrogância ou ostentação, mas algo mais próximo de um pedido genuíno. Permita-me. Após um momento de hesitação, ela assentiu, um gesto mínimo de aceitação. Enquanto ele pagava, Camila ajudava Manu a colocar o casaquinho cor-de-rosa. A menina bocejou, o cansaço do dia finalmente se manifestando. Foi um prazer conhecê-la, Manu, disse Antônio, surpreendendo-se novamente com a sinceridade de suas próprias palavras. Você vai ver a mamãe de novo? Perguntou a menina diretamente, ignorando as convenções sociais, como só crianças conseguem. Antônio olhou para Camila, cuja expressão era uma mistura complexa de esperança contida e cautela. Se ela quiser, respondeu ele simplesmente. O momento que se seguiu parecia carregado de possibilidades não ditas. A cafeteria ao redor continuava seu burburinho, clientes entrando e saindo, mas para Antônio, o mundo havia se reduzido àquele pequeno espaço entre eles. Um CEO fingindo ser consultor, uma professora lutando para equilibrar todas as facetas de sua vida, e uma criança que não sabia fingir ser menos do que era. Talvez, disse Camila finalmente, um sorriso hesitante surgindo no canto de seus lábios. Mas da próxima vez, sem surpresas. Antônio assentiu, sentindo algo incomum se agitar em seu peito. Não a adrenalina de um negócio bem-sucedido ou a satisfação de uma aquisição lucrativa, mas algo mais primitivo e assustador. Esperança. Até logo, moço do relógio brilhante, despediu-se Manu, acenando enquanto caminhava de mãos dadas com a mãe em direção à porta. Antônio permaneceu sentado, observando-as através da vitrine enquanto se afastavam pela calçada. Manu pulando ocasionalmente, Camila ajustando a bolsa no ombro com aquele gesto que ele já reconhecia. Uma cena cotidiana, comum, desprovida de qualquer glamour. Então, por que não conseguia desviar o olhar? Antônio observava a cidade através da parede de vidro de seu escritório na cobertura.
Lá embaixo, São Paulo pulsava no caos organizado de sempre. O fluxo de carros, o movimento incessante, a energia frenética que nunca diminuía. Por anos, aquela vista o fazia sentir-se poderoso, como um imperador contemplando seu domínio. Hoje, estranhamente, sentia-se desconectado. 3 dias haviam se passado desde o encontro na cafeteria. 3 dias em que se pegou distraído durante reuniões cruciais, perdendo o fio de apresentações importantes, checando o celular com uma frequência embaraçosa. Os relatórios trimestrais que pediu o Sr. Ribeiro. Márcia, sua assistente executiva há 8 anos, depositou uma pasta sobre sua mesa. Impecavelmente eficiente como sempre, ela permaneceu parada por alguns segundos. Um comportamento incomum que finalmente captou a atenção de Antônio. "Algum problema?" perguntou ele, virando-se para encará-la. "O conselho está aguardando há 10 minutos na sala de reuniões", respondeu ela, com a neutralidade profissional que a caracterizava, embora Antônio detectasse uma nota sutil de preocupação em sua voz. 10 minutos? Ele verificou seu relógio, um Patek Philippe, que custara o equivalente ao preço de um apartamento pequeno. "Por que não me avisou?" "Avisei. 2 vezes", respondeu ela simplesmente. Antônio sentiu um desconforto incomum. Nunca se atrasava. Nunca perdia reuniões. O controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida era parte fundamental de quem ele era, ou pelo menos de quem acreditava ser. "Peça desculpas em meu nome. Estarei lá em 1 minuto." Márcia assentiu e saiu silenciosamente. Antônio pegou o celular uma última vez, passando o dedo pela tela até encontrar o aplicativo de relacionamentos. Nenhuma mensagem nova. Ele mesmo não havia escrito nada. "O que diria? Obrigado pelo encontro onde você trouxe sua filha sem avisar. Ou pior, não consigo parar de pensar em você e nem sei exatamente por quê." Com um gesto irritado, guardou o telefone e pegou os documentos necessários para a reunião. O império não se administrava sozinho. 7 horas e 20 minutos mais tarde, Antônio entrou em seu apartamento. A cobertura triplex nos jardins era um monumento ao minimalismo luxuoso. Madeiras raras, mármore italiano, obras de arte contemporânea estrategicamente posicionadas. A iluminação automatizada se acendeu gradualmente, sensores reconhecendo sua presença. Tudo perfeitamente controlado, perfeitamente estéril. Afrouxou a gravata enquanto caminhava até o bar, servindo-se de um uísque envelhecido 18 anos. O líquido âmbar queimou agradavelmente sua garganta. A cidade se estendia ao seu redor, através das janelas do chão ao teto, um tapete de luzes que normalmente o fazia sentir-se... o que, exatamente? Satisfeito? Realizado? Seu celular vibrou. Por um segundo ridículo, sentiu um salto de adrenalina. Mas era apenas uma notificação do jornal financeiro sobre a queda das ações na Bolsa Asiática. O silêncio do apartamento parecia ecoar. Era isso, então? O ápice do sucesso? Um homem sozinho em uma cobertura caríssima, bebendo uísque raro e recebendo alertas sobre flutuações do mercado? Sem planejar conscientemente, pegou o celular e abriu o aplicativo novamente. O perfil de Camila continuava lá, seu sorriso contido, olhando diretamente para a câmera. Sem poses calculadas, sem filtros elaborados. Apenas uma mulher com cabelos castanhos soltos e olhos verdes inteligentes. Antes que pudesse pensar demais, digitou. Ainda interessada naquele café sem surpresas. Enviou a mensagem e imediatamente sentiu um misto de arrependimento e alívio. Colocou o celular sobre a mesa de centro, determinado a não ficar verificando respostas como um adolescente. Tinha 38 anos, bilhões em ativos sob gestão e uma reputação de frieza calculista nos negócios. Não ficaria obsessivamente checando o telefone. 3 minutos depois, estava verificando o telefone. Nada, claro. Ela provavelmente estava ocupada com tarefas domésticas, ajudando a filha com lição de casa, preparando o jantar, ou qualquer uma das 1000 responsabilidades que uma mãe solo enfrentava diariamente.
realidades que ele só conhecia teoricamente. Decidiu tomar um banho demorado, uma tentativa de limpar não apenas o corpo, mas também essa estranha inquietação que o dominava desde o encontro na cafeteria. Sob o jato forte da ducha italiana, fechou os olhos, tentando recalibrar seus pensamentos. O que estava buscando, afinal? Camila era professora da rede pública, mãe solteira, vivia em um mundo completamente diferente do seu. Nem mesmo sabia quem ele realmente era. E havia a menina, Manu. Crianças nunca fizeram parte de sua equação de vida. Quando saiu do banheiro, a primeira coisa que fez foi verificar o telefone. Havia uma resposta. Depende. Você vai aparecer como consultor financeiro ou como o que realmente é? Antônio congelou, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com estar recém-saído do banho. Como ela sabia? Teria pesquisado? Alguém a informara? Outro bip, outra mensagem. Google existe, Antônio, e sua foto está na capa da revista Exame deste mês. Antônio Ribeiro, o Midas dos investimentos. Fiquei impressionada com minha própria ingenuidade. Antônio fechou os olhos por um momento, uma sensação desconfortável se instalando em seu estômago. Claro, a maldita matéria de capa. O Departamento de Relações Públicas havia insistido tanto, argumentando sobre a importância da visibilidade para atrair novos investidores. Ele cedera contra seu melhor julgamento. Seus dedos pairaram sobre a tela, incertos. A verdade era a única opção agora. Você tem razão. Devia ter sido honesto desde o início. Podemos conversar pessoalmente sobre isso? A resposta veio mais rápido dessa vez. Para quê? Para explicar por que um milionário precisa mentir para conhecer pessoas normais? Ou para se divertir vendo como o outro lado vive? A acidez era palpável mesmo através do texto. Antônio sentiu o impulso de se defender, de explicar que não era nada disso, que estava cansado de pessoas interessadas apenas em seu patrimônio, mas percebeu como soaria. O pobre bilionário solitário em seu trono dourado. Não foi por diversão, foi por cansaço, cansaço de nunca saber se as pessoas gostam de mim ou do meu dinheiro. Enviou e imediatamente se arrependeu. Parecia autocomiseração, exatamente o que queria evitar. 3 pontos apareceram, indicando que ela estava digitando. Desapareceram, reapareceram, desapareceram novamente. Antônio percebeu que estava prendendo a respiração. Finalmente, uma resposta. Amanhã, 18 horas, mesmo café. Manu fica na casa da minha irmã às quintas. Conciso, direto, sem emoção aparente. Mesmo assim, Antônio sentiu um alívio inexplicável. Estarei lá, respondeu simplesmente. Colocou o telefone de lado e terminou seu uísque em um gole só, sentindo o calor do álcool se espalhar por seu corpo. Amanhã. Uma segunda chance que não tinha certeza de merecer. A cafeteria Serena parecia diferente no horário de pico do fim da tarde. Mais movimentada, mais barulhenta, menos propícia a conversas íntimas. Antônio chegou propositalmente 15 minutos antes, escolhendo uma mesa discreta nos fundos. Hoje não haveria atrasos de sua parte. Vestira-se com cuidado estudado. Jeans de grife que pareciam casuais, mas custavam uma fortuna. Camisa branca de algodão egípcio, blazer azul marinho sem gravata. Queria parecer acessível sem negar completamente quem era. Chega de pretensões, chega de personagens. Pediu um café americano e esperou, tamborilando os dedos na mesa de madeira. Às 17h55, a porta da cafeteria se abriu. Camila entrou, um contraste gritante com o ambiente ao redor em sua simplicidade. Jeans básico, blusa verde simples que realçava seus olhos, cabelos presos em um rabo de cavalo despreparado. Carregava uma bolsa de couro sintético gasta no ombro e segurava o que parecia ser um conjunto de provas para corrigir. Seus olhares se encontraram. Por um momento, Antônio viu hesitação em seu rosto, como se ela considerasse dar meia volta e sair. Então, com um leve erguer de queixo que ele já reconhecia como sinal de determinação, ela caminhou até a mesa. Boa tarde,
disse ela, sentando-se sem cerimônias. Boa tarde. Obrigado por vir, respondeu Antônio, percebendo o quanto soava formal, quase corporativo. Fui curiosa, admitiu Camila diretamente. Queria entender que tipo de homem finge ser outra pessoa em um aplicativo de relacionamentos. E por quê? Havia uma tensão contida em sua voz, uma mescla de decepção e desafio que o pegou desprevenido. Sem Manu como amortecedor, a conversa prometia ser mais direta, mais intensa. Não fingi ser outra pessoa, defendeu-se Antônio. Então parou. Não completamente. Sou consultor financeiro, tecnicamente, apenas em uma escala diferente, em uma escala bilionária, completou ela sem rodeios. Li a matéria. O homem que transformou 50 milhões iniciais em um império de 15 bilhões. Impressionante. Havia algo em seu tom que não era exatamente admiração nem desprezo, uma neutralidade avaliativa que Antônio raramente encontrava. Os números são exagerados, respondeu ele, desconfortável com o rumo da conversa. São? Camila ergueu uma sobrancelha. Então me diga, qual é o valor real da Ribeiro Investimentos? Não é disso que quero falar, mas é disso que precisamos falar, insistiu ela. Você escondeu algo fundamental sobre quem é. Eu, por outro lado, só omiti um detalhe. Tenho uma filha. Vê a diferença? A garçonete se aproximou, salvando Antônio de responder imediatamente. Camila pediu um chá. A opção mais barata do cardápio, notou ele. Tem razão, admitiu Antônio quando ficaram sozinhos novamente. A diferença é significativa, mas o motivo não foi malicioso. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Só, encorajou ela, seu olhar fixo nele. Queria ser visto por quem sou, não pelo que possuo, completou ele finalmente, percebendo o quanto soava clichê assim que as palavras deixaram sua boca. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Camila. O problema, Antônio, é que o que você possui é parte de quem você é. Assim como ser mãe solo é parte de quem eu sou. Não podemos separar essas coisas tão facilmente. O que você possui é parte de quem você é. As palavras de Camila pairaram entre eles, carregadas de uma verdade que Antônio raramente confrontava. Ele tomou um gole de café, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Tem razão, admitiu finalmente. Mas não é a única parte, nem a mais importante. Para você, talvez, respondeu ela, aceitando o chá que a garçonete trouxe. Mas para a maioria das pessoas que conhece, provavelmente é. Havia uma perspicácia nela que o surpreendia constantemente. Uma habilidade de ver além das camadas, talvez refinada por anos, ensinando crianças a ler, não apenas palavras, mas intenções. É por isso que estou aqui, disse Antônio, inclinando-se ligeiramente, porque você não parece ser a maioria das pessoas. Camila observou-o por um momento, seus olhos verdes avaliando, penetrantes. Não me romantize, Antônio. Não sou algum tipo de alma pura que vai salvá-lo da superficialidade do seu mundo. A franqueza o pegou desprevenido. Mulheres normalmente não falavam assim com ele, diretas, sem medo de desagradar. Era desconcertante e refrescante. Não estou romantizando, estou observando, respondeu sustentando seu olhar. Quando descobriu quem sou, poderia ter agido de várias maneiras. Poderia ter fingido surpresa e depois tentado se aproximar pelo meu dinheiro. Poderia ter me ignorado completamente. Em vez disso, está aqui, me confrontando diretamente. Talvez eu só quisesse ver o circo pegar fogo, respondeu ela com um leve sorriso, o primeiro desde que chegara. O comentário arrancou uma risada genuína de Antônio, dissipando um pouco da tensão. Justo. Ele fez uma pausa, então continuou, mais sério. Eu realmente sinto muito por não ter sido completamente honesto. Camila tomou um gole de chá, considerando suas palavras. Sabe o que me incomodou mais? Perguntou ela finalmente. Não foi a mentira em si. Foi perceber como deve ser fácil para você. Como assim? Mentir, fingir, criar personagens. Ela gesticulou vagamente.
Para alguém como eu, que mal consegue pagar as contas, a ideia de brincar de ser outra pessoa parece um luxo. A observação o atingiu com força inesperada. Nunca havia pensado nisso dessa maneira, que sua própria tentativa de escapar do privilégio era, em si, um privilégio. Nunca considerei esse ângulo, admitiu. A humildade não sendo uma postura familiar, mas estranhamente libertadora. Então, por que um aplicativo de relacionamentos? Perguntou Camila, mudando ligeiramente o rumo. Tenho certeza de que existem maneiras mais eficientes para bilionários conhecerem pessoas. Maneiras mais eficientes, sim, mais autênticas. Não necessariamente. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eventos beneficentes, festas exclusivas, jantares de negócios. Todos os lugares onde circulo estão repletos de pessoas que sabem exatamente quem sou e quanto valho antes mesmo de me conhecerem. E isso é importante para você? A autenticidade? A pergunta aparentemente simples o fez refletir. Era importante? Ou era apenas outro luxo que buscava, como quem já satisfez todas as necessidades básicas e agora persegue metas abstratas? É importante, respondeu finalmente. Talvez porque seja raro no meu mundo. As coisas que são escassas tendem a se tornar valiosas. Camila assentiu lentamente, um pequeno sorriso surgindo no canto dos lábios. Sua primeira lição de economia foi gratuita, professor, provocou ela. Peço desculpas, deformação profissional, respondeu ele, retribuindo o sorriso, grato pela quebra de tensão. E você? Por que estava no aplicativo? A expressão dela se fechou ligeiramente, uma vulnerabilidade momentânea cruzando seu rosto. Minha irmã insistiu. Disse que 5 anos era um tempo suficiente de solidão. Ela encolheu os ombros. Desde que Manu nasceu, relacionamentos não foram exatamente prioridade. 5 anos é bastante tempo, comentou Antônio cuidadosamente. Não quando você tem uma criança pequena, um emprego de tempo integral e contas para pagar, respondeu ela pragmaticamente. Além disso, não é exatamente fácil namorar quando se é mãe solo. A maioria dos homens foge ao primeiro sinal de responsabilidade. Imagino que sim. Não, você não imagina, corrigiu ela sem agressividade, apenas constatando um fato. Da mesma forma que eu não imagino como é ter bilhões para administrar. São realidades completamente distintas. O silêncio que se seguiu não era exatamente desconfortável, mas carregado. 2 pessoas reconhecendo o abismo entre seus mundos, tentando decidir se valia a pena construir uma ponte. Como Manu está? Perguntou Antônio, surpreendendo a ambos com a pergunta. O rosto de Camila se iluminou imediatamente, uma transformação que a tornava ainda mais bonita. Bem, preparando uma apresentação sobre dinossauros para a escola. Aparentemente, o T-Rex é absolutamente fascinante, mas muito incompreendido. Palavras dela? Exatamente assim, confirmou Camila, um orgulho evidente em sua voz. Ela tem um vocabulário avançado para a idade. Lê muito, como a mãe, imagino. Quando tenho tempo, sim. Ela fez uma pausa, tomando outro gole de chá. Ela perguntou sobre você, sabe? Sério? Antônio sentiu uma estranha sensação no peito, algo entre surpresa e... o quê? Satisfação? Quis saber se o moço do relógio brilhante voltaria, e se ele gostava de dinossauros. E o que você respondeu? Que não sabia, em ambas as questões. Antônio sorriu levemente. Não tenho opinião formada sobre dinossauros, confesso. Mas quanto à primeira pergunta, ele hesitou. Depende de você. Camila o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um texto particularmente difícil. Por quê? Perguntou finalmente. Por que eu? Por que uma professora com uma filha de 5 anos, uma vida complicada e praticamente nenhum ponto de contato com seu mundo? Era a pergunta central, não era? E mesmo sendo um homem acostumado a tomar decisões envolvendo bilhões em segundos, Antônio percebeu que não tinha uma resposta pronta. Honestamente, não sei, admitiu. Talvez pelo mesmo motivo que você está aqui agora,
mesmo sabendo quem sou e tendo todas as razões para duvidar das minhas intenções. E que motivo seria esse? Curiosidade? Tédio com o status quo? Ou talvez... Ele respirou fundo. Talvez aquele momento raro quando encontramos alguém que parece enxergar além da superfície. Algo mudou no olhar de Camila. Uma pequena mudança, quase imperceptível. Está pedindo para me ver novamente? Com Manu, presumo, já que ela é parte indissociável da minha vida. Sim, para ambas as perguntas, respondeu Antônio sem hesitação. Se você estiver disposta. Com uma condição, disse ela, colocando a xícara sobre o pires com um movimento deliberado. Nada de fingimentos, nada de meias-verdades. Se vamos nos conhecer, precisa ser quem realmente é, com todas as complicações que isso traz. E se quem realmente sou não for suficiente? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la, revelando uma vulnerabilidade que raramente permitia se demonstrar. Camila sorriu, não com condescendência, mas com uma compreensão surpreendente. Essa é a questão, não é? Nunca sabemos se somos suficientes. Eu certamente me pergunto isso todos os dias como mãe. Ela fez uma pausa. Mas acho que vale a pena descobrir. O momento entre eles parecia suspender o tempo, criando um espaço onde nem o dinheiro dele, nem as limitações dela importavam. Apenas a possibilidade que pairava no ar. Manu tem aula de natação no sábado de manhã, continuou Camila. Depois disso, geralmente vamos ao parque. Nada glamuroso, apenas balanços e escorregadores comuns. Parece perfeito, respondeu Antônio, percebendo que não era uma frase ensaiada. Realmente parecia perfeito. Posso não estar à altura das companhias que você normalmente mantém, advertiu ela, um último resquício de cautela em sua voz. Antônio sorriu, sentindo uma leveza estranha, quase esquecida. Acredito que é o contrário, Camila, e estou disposto a provar isso, se você me der a chance. Ela considerou por um momento, então assentiu quase imperceptivelmente. Parque Municipal das Flores, 11h30. Levarei um lanche simples. Nada de aparecer com cestas de piquenique de restaurantes estrelados ou vinhos importados, por favor. Prometo me comportar, respondeu ele, levantando as mãos em um gesto de rendição. Quando se despediram na frente da cafeteria, não houve beijos no rosto ou promessas extravagantes, apenas um acordo silencioso de tentar, apesar de todas as diferenças. Antônio observou enquanto ela caminhava em direção ao ponto de ônibus, a bolsa gasta balançando em seu ombro, as provas para corrigir ainda em suas mãos. Por um momento fugaz, teve o impulso de oferecer uma carona, de mostrar seu carro importado, de impressioná-la com algo material. O impulso passou rapidamente, substituído por uma compreensão mais profunda. Camila não precisava de suas coisas, e talvez ele não precisasse das dela. O que ambos pareciam buscar era mais básico e infinitamente mais raro. A chance de serem vistos por quem realmente eram, sem expectativas, sem máscaras. Enquanto voltava para seu carro, Antônio percebeu que estava sorrindo. Sábado, um parque público, uma mãe, uma filha e um bilionário fingindo ser apenas um homem comum. A ironia não lhe escapou. Passou a vida inteira construindo um império para escapar da normalidade, apenas para agora ansiar por ela como seu bem mais precioso. O desafio seria descobrir se a normalidade que buscava era compatível com a vida extraordinária que havia construído. E se Camila, com sua sinceridade cortante e olhos que pareciam ver através de suas defesas, estaria disposta a fazer parte dessa descoberta. Antônio observou seu reflexo no espelho, ajustando a gola da camisa de algodão pela terceira vez. Optara por jeans comum, tênis e uma camisa azul clara, o mais casual possível, sem parecer que estava tentando demais. Seu guarda-roupa, meticulosamente organizado por sua governanta, estava repleto de roupas casuais, que custavam mais do que o salário mensal de um professor. Hoje, pela primeira vez, isso o incomodava. "Senhor precisará do carro?"
Perguntou Maurício, seu motorista há 7 anos, parado discretamente na porta. Não, vou dirigir eu mesmo. O homem assentiu, escondendo a surpresa. Antônio raramente dirigia em São Paulo, preferindo usar o tempo no banco de trás para trabalhar ou fazer ligações. Hoje, porém, queria a liberdade de ir sem os trappings habituais de sua posição. Escolheu o carro menos ostensivo de sua coleção, um BMW X3 em cinza discreto. Ainda era um veículo de luxo, mas pelo menos não chamaria a atenção imediata como o Aston Martin ou a Ferrari. O sistema de navegação indicava que o Parque Municipal das Flores ficava na Zona Leste, a quase 40 minutos de seu apartamento nos Jardins. Enquanto dirigia, Antônio observava a cidade transformar-se gradualmente ao seu redor, os prédios luxuosos dando lugar a construções mais simples, as boutiques exclusivas substituídas por pequenos comércios. Não era um território completamente estranho. Seus investimentos se espalhavam por todos os cantos da metrópole, mas era raro experimentá-lo diretamente, sem a barreira do vidro fumê de sua limusine. Estacionou próximo ao parque às 11h15, 15 minutos antes do combinado. Verificou o celular nervosamente, um comportamento que seus executivos ficariam chocados em testemunhar. O homem que nunca demonstrava ansiedade em negociações de bilhões estava inquieto por um encontro em um parque público. O Parque das Flores era maior do que esperava. Um oásis verde surpreendentemente bem cuidado no meio da agitação urbana. Famílias espalhavam-se pelos gramados, crianças corriam entre os brinquedos coloridos. Casais de idosos caminhavam devagar pelas trilhas sombreadas. Uma normalidade que há muito tempo não fazia parte de sua vida. Exatamente às 11h30, avistou-as. Camila caminhava de mãos dadas com Manu, que saltitava mais do que andava, aparentemente no meio de uma história animada. Vestiam-se com simplicidade. Camila com jeans, uma blusa branca e tênis. Manu com um vestido colorido e um chapéu de palha que protegia seu rosto do sol. Carregavam uma bolsa térmica simples e uma mochila de unicórnio que balançava nas costas pequenas da menina. Algo na cena, talvez a naturalidade despretensiosa, a alegria evidente da criança, a paciência com que Camila ouvia sua filha, fez Antônio sentir uma emoção estranhamente intensa. Eram apenas uma mãe e uma filha caminhando em um parque, e ainda assim pareciam conter uma verdade que havia eludido sua vida inteira, apesar de toda sua riqueza e poder. Antes que pudesse se aproximar, Manu o avistou. Seus olhos se arregalaram e ela puxou a mão da mãe com entusiasmo, apontando em sua direção. Camila seguiu o olhar da filha, e quando seus olhos encontraram os de Antônio, um pequeno sorriso involuntário surgiu em seu rosto. "Olha, mamãe, é o moço do relógio brilhante. Ele veio mesmo!" exclamou Manu, já puxando Camila na direção dele. "Bom dia!" cumprimentou Antônio, subitamente consciente da inadequação de qualquer script social que conhecia. Cumprimentos corporativos pareciam formais demais. Qualquer tentativa de casualidade estudada soaria falsa. "Trouxe seu dinossauro favorito?" perguntou Manu sem rodeios, olhando ao redor como se esperasse ver um réptil pré-histórico surgir a qualquer momento. "Manu?" advertiu Camila suavemente, mas seu tom continha diversão. "Desculpe, mas não trouxe dinossauros hoje", respondeu Antônio, abaixando-se instintivamente para ficar no nível dos olhos da menina. "Na verdade, não tenho nenhum. Você poderia me recomendar por onde começar?" Os olhos de Manu brilharam com a seriedade da missão recém-atribuída. "Claro. Primeiro você precisa saber que existem carnívoros, que comem carne, e herbívoros, que comem plantas. Meu favorito é o Triceratops, porque ele tem 3 chifres e parece forte, mas é gentil. 3 chifres e gentil. Parece uma boa combinação", concordou Antônio, genuinamente encantado com o entusiasmo dela. Camila observava a interação com uma expressão que mesclava surpresa e algo mais, algo que Antônio não conseguia decifrar completamente. "Oi", disse ela simplesmente quando ele se levantou. "Oi",
respondeu, sentindo-se estranhamente desarmado. Você veio, observou ela, como se ainda estivesse processando o fato. Prometi que viria. Camila assentiu, um pequeno sorriso brincando no canto de seus lábios. Muitas pessoas fazem promessas. Havia uma história ali, Antônio percebeu. Uma história de promessas quebradas, de expectativas frustradas. Eu sempre cumpro as minhas, respondeu com mais intensidade do que planejava. Algo no ar mudou entre eles. Uma compreensão silenciosa que foi rapidamente interrompida por Manu. Podemos ir no escorregador agora? Perguntou ela, saltitando impacientemente. Claro, querida, respondeu Camila, reorientando sua atenção para a filha. Por que não mostra ao Antônio qual é seu favorito? Você vem também? Perguntou a menina, estendendo a mão pequena em direção a ele. Antônio hesitou por um segundo, então aceitou a mão oferecida. Os dedos minúsculos envolveram os seus com confiança inocente, e ele sentiu um aperto inexplicável no peito. Os próximos 90 minutos foram uma revelação. Antônio Ribeiro, CEO da Ribeiro Investimentos, homem cuja agenda era disputada por presidentes de multinacionais, passou o tempo empurrando uma menina de 5 anos no balanço, segurando-a enquanto ela descia pelo escorregador e ouvindo explicações detalhadas sobre as diferenças entre diplodocus e braquiossauro. Observando discretamente, notou como Camila interagia com Manu, a atenção completa que dedicava à filha, a paciência infinita com suas perguntas, o equilíbrio perfeito entre estabelecer limites e permitir liberdade. Era uma dança complexa que ela executava com uma graça natural que parecia vir de anos de prática e amor incondicional. Manu, já está na hora do lanche, chamou Camila finalmente, abrindo a bolsa térmica sob a sombra de uma grande árvore. A menina correu até eles, bochechas coradas de excitação e exercício. Antônio sentou-se no gramado ao lado de Camila, consciente do quão incomum era aquela situação. Não se lembrava da última vez que havia se sentado diretamente na grama, sem preocupações com ternos caros ou aparências a manter. Camila tirou da bolsa sanduíches simples embrulhados em papel alumínio, frutas cortadas em um pote plástico e sucos em caixinha. Espero que goste de sanduíche de queijo, disse ela, oferecendo-lhe um. É a especialidade da casa. Havia uma vulnerabilidade em seu gesto que tocou Antônio profundamente. Ela estava compartilhando o que tinha, sem pretensão ou vergonha. Parece perfeito, respondeu, aceitando o sanduíche. Comeram em um silêncio confortável, interrompido apenas pelos comentários animados de Manu sobre uma borboleta próxima ou uma nuvem com formato curioso. Antônio observou como Camila limpava delicadamente o canto da boca da filha. O cuidado com que cortava a maçã em pedaços pequenos o suficiente para não representar perigo de engasgo. Você é muito boa nisso, comentou baixinho, enquanto Manu se distraía com um besouro que havia pousado próximo. Em quê? Perguntou Camila, genuinamente confusa. Ser mãe. Um rubor suave coloriu as bochechas dela. É um trabalho em progresso. Cometo erros todos os dias. Não parece. Camila sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, transformando seu rosto. Essa é a magia da maternidade. Mesmo quando estamos exaustas, frustradas ou completamente perdidas, de alguma forma encontramos forças para ser o que eles precisam. Havia uma sabedoria ali que Antônio nunca encontrara em nenhuma sala de reuniões, em nenhum jantar de negócios, em nenhuma das esferas de poder que frequentava. Deve ser difícil fazer tudo sozinha, comentou, tentando imaginar a logística diária de ser o único adulto responsável por uma criança pequena enquanto trabalhava em tempo integral. Tem seus desafios, respondeu Camila diplomaticamente, mas também tem suas recompensas. Nesse momento, Manu voltou correndo, jogando-se no colo da mãe com a confiança de quem sabe que sempre será recebida de braços abertos. Mamãe, posso mostrar minha coleção de pedras para o Antônio? Perguntou ela, já abrindo o bolso lateral de sua mochila. Claro, querida. Manu despejou um punhado de pedras comuns no gramado.
Seixos do jardim da escola, pedaços de concreto colorido, um cristal de quartzo que provavelmente havia sido comprado em alguma loja de souvenirs. Esta é minha favorita, disse ela solenemente, segurando um pedaço de granito comum com manchas brilhantes. Ela tem estrelas dentro. Antônio pegou a pedra oferecida, examinando-a com o mesmo cuidado que dedicaria a uma joia rara. É linda mesmo, concordou, genuinamente tocado pela simplicidade com que a criança encontrava beleza em algo tão ordinário. Olhou para Camila e encontrou-a observando-o com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Algo entre surpresa, avaliação e talvez um início de confiança. No que você faz quando não está trabalhando, Antônio? Perguntou ela suavemente, enquanto Manu organizava suas pedras por tamanho. A pergunta o pegou desprevenido. O que fazia realmente? Trabalhar consumia quase toda a sua existência. As poucas horas livres eram preenchidas com compromissos sociais, que em sua maioria também serviam a propósitos profissionais. Ele parou, percebendo que não tinha uma resposta honesta, que não soasse patética. Não muito, ultimamente. Leio, quando tenho tempo. Frequento alguns restaurantes. Viajo a trabalho. Era uma resposta vazia. Percebeu imediatamente. Uma lista de atividades sem significado real, sem alegria genuína. Camila pareceu notar também, mas não comentou. E você? Perguntou ele, tentando desviar a atenção. Um sorriso iluminou o rosto dela. Além de correr atrás de uma criança de 5 anos, ela riu suavemente. Leio também, romances principalmente. Faço artesanato quando posso comprar os materiais. E tento cultivar algumas plantas no pequeno jardim do nosso apartamento. Havia uma riqueza em sua resposta que contrastava dramaticamente com a pobreza da dele. Camila tinha menos recursos, menos tempo livre, mais responsabilidades e, ainda assim, parecia ter construído uma vida com mais significado. Antônio, você tem filhos? A pergunta veio de Manu, que agora o encarava com curiosidade inocente. Antônio, você tem filhos? A pergunta inocente de Manu pairou no ar como um balão que subitamente parou de subir. Antônio sentiu um aperto no peito, uma mistura de surpresa pela pergunta e algo mais profundo que não conseguiu identificar imediatamente. Não, respondeu simplesmente. Não tenho filhos. Por quê? Insistiu Manu, com a franqueza desconcertante típica das crianças. Camila interveio gentilmente. Manu, lembra do que conversamos sobre perguntas muito pessoais? Mas não é uma pergunta difícil, argumentou a menina. Ou tem ou não tem. Antônio sorriu, encontrando os olhos de Camila por cima da cabeça da criança. Está tudo bem, assegurou. Então, voltando-se para Manu, nunca encontrei a pessoa certa para formar uma família e estive muito ocupado construindo minha empresa. Mais ocupado que a mamãe? Perguntou Manu, incrédula. Ela trabalha o dia todo na escola, depois me busca, faz jantar, lava roupa, lê histórias e ainda corrige provas quando eu durmo. A observação atingiu Antônio com força inesperada. A verdade simples nas palavras de uma criança de 5 anos expunha a fragilidade de sua desculpa. Camila fazia tudo isso e ainda encontrava tempo para cultivar plantas e ler romances. O que ele tinha feito com seu tempo, além de acumular mais dinheiro do que jamais poderia gastar? Você tem razão, admitiu ele, olhando diretamente para Manu. Sua mãe é muito mais eficiente com o tempo dela do que eu com o meu. Camila pareceu surpresa com a resposta franca. Diferentes prioridades, só isso, disse ela diplomaticamente. É justamente isso, concordou Antônio, uma clareza súbita tomando forma em sua mente. Prioridades. Um silêncio significativo estabeleceu-se entre os adultos, quebrado apenas pelos comentários ocasionais de Manu sobre as nuvens acima. Vou levar o lixo, disse Camila finalmente, recolhendo os papéis de alumínio e embalagens vazias. Manu, fique aqui com Antônio por 1 minuto. A menina assentiu, já distraída com a tarefa de organizar suas pedras em uma formação circular na grama. Antônio,
Observou Camila afastar-se em direção à lixeira mais próxima. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma presença que não dependia de roupas caras ou maquiagem elaborada. Percebeu, com uma certeza que o surpreendeu, que nunca havia se sentido tão atraído por alguém. Minha mamãe gosta de você, disse Manu repentinamente, sem levantar os olhos de suas pedras. É mesmo? Perguntou Antônio, tentando não parecer ansioso demais pela resposta. Como você sabe? Porque ela arrumou o cabelo muitas vezes no espelho antes de sairmos. E usou o perfume especial que só usa em dias importantes. A menina levantou o olhar, seus olhos grandes e sérios. E ela sorri diferente quando fala com você. Antônio sentiu um calor se espalhar pelo peito. Uma sensação que não experimentava desde... não conseguia se lembrar. Acho que também gosto muito dela, confessou, como se compartilhasse um segredo importante. Você vai ficar com a gente? Perguntou Manu, a pergunta carregando um peso muito maior do que suas palavras simples sugeriam. Antes que Antônio pudesse formular uma resposta adequada, Camila retornou, parecendo ligeiramente nervosa. Espero que ela não tenha feito um interrogatório completo, brincou, embora seus olhos traíssem uma preocupação genuína. Estávamos apenas discutindo geologia, respondeu Antônio, sorrindo de forma cúmplice para Manu, que retribuiu com um sorriso brilhante. Enquanto recolhiam os pertences para partir, Antônio reuniu coragem. O parque começava a esvaziar com a aproximação da hora do almoço, criando uma bolha de privacidade relativa ao redor deles. Camila, chamou ele, enquanto Manu corria alguns metros à frente para observar um cachorro que passava. Eu gostaria de vê-las novamente, não apenas como um encontro casual, mas regularmente. Ela parou o que estava fazendo, estudando-o com aqueles olhos verdes perspicazes que pareciam enxergar além de qualquer fachada. Por quê? Perguntou, direta como sempre. O que você realmente está procurando, Antônio? Era uma pergunta justa. Ele mesmo vinha se questionando desde o momento em que a vira entrar na cafeteria. Honestidade, respondeu finalmente. Conexão real, algo que o dinheiro não pode comprar. Camila assentiu lentamente, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. E o que acontece quando você perceber que meu mundo não é uma aventura exótica temporária, que é repleto de preocupações com contas, trabalho exaustivo e responsabilidades constantes? Acho que já percebi, respondeu ele suavemente. E ainda estou aqui. Ela cruzou os braços, uma postura defensiva que revelava vulnerabilidades passadas. Antônio, somos de mundos completamente diferentes. Eu sou uma professora que mora em um apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Você é um bilionário que provavelmente tem casas em outros continentes. Como isso poderia funcionar? Não sei, admitiu ele honestamente. Mas gostaria de descobrir, se você estiver disposta. Antes que Camila pudesse responder, Manu voltou correndo, segurando algo nas mãos. Antônio, olha o que achei para você. Ela abriu as palmas pequenas para revelar uma pedra comum, ligeiramente mais brilhante que as outras ao seu redor. Para sua coleção, explicou a menina solenemente. Todo mundo precisa de pelo menos uma pedra especial. Antônio sentiu algo quebrar dentro dele, alguma parede, alguma barreira que nem sabia que havia construído. Aceitou a pedra com a mesma reverência com que receberia um tesouro inestimável. É a primeira da minha coleção, disse, sua voz ligeiramente embargada. Obrigado, Manu. A menina sorriu satisfeita, então olhou entre os adultos, percebendo a atmosfera carregada. Vocês estão tendo uma conversa de crescidos? Perguntou. Camila riu suavemente, a tensão momentaneamente quebrada. Sim, querida, uma conversa importante. Sobre o quê? Sobre possibilidades, respondeu Antônio, olhando diretamente para Camila. Algo mudou na expressão dela. Uma suavização, um momento de rendição. Manu, o que você acharia se víssemos Antônio mais vezes? Perguntou Camila, a pergunta claramente direcionada à filha, mas seus olhos nunca deixando os de Antônio.
A menina considerou a pergunta com seriedade desproporcional à sua idade. Ele viria na nossa casa? Porque é pequena, mas é legal. Temos um sofá confortável e plantas na janela. Talvez, respondeu Camila. Ou poderíamos fazer outras coisas juntos. Como hoje, ele poderia vir no meu aniversário mês que vem? Os olhos de Manu brilharam com a ideia. Vai ter bolo de chocolate e balões. Antônio sentiu o peito apertar. Um convite para um aniversário infantil, tão simples, tão comum, e ainda assim mais significativo do que qualquer gala beneficente ou jantar de negócios que já frequentara. Adoraria ir ao seu aniversário, respondeu ele, olhando para Camila em busca de confirmação. Ela sentiu lentamente um pequeno sorriso formando-se. Isso significa que podemos tentar? Perguntou ele, arriscando dar um passo em sua direção. Significa que estou considerando a possibilidade, respondeu Camila, mas seu sorriso se alargou. Com algumas condições. Quais? Primeiro você precisa entender que somos um pacote completo, eu e Manu, sempre. Eu não esperaria nada diferente, respondeu Antônio sinceramente. Segundo, não podemos nos perder nessa diferença de mundos. Não quero presentes extravagantes ou soluções financeiras para cada problema. Entende o que quero dizer? Antônio assentiu, compreendendo a importância do que ela pedia. Não era apenas orgulho, era dignidade, identidade, valores. E terceiro? Perguntou ele. Camila deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Terceiro, isso tem que ser real. Não um experimento, não uma fase, não um projeto de caridade. Real. A palavra pairou entre eles, carregada de promessas e expectativas. Real é tudo o que eu quero, respondeu Antônio, sentindo a verdade ressoar em cada sílaba. Manu observava a interação com curiosidade, intuindo algo importante acontecendo, mesmo sem compreender completamente. Isso significa que você vai ficar com a gente? Perguntou ela, repetindo a pergunta que fizera antes. Antônio olhou para Camila, esperando sua permissão. Ela deu um leve aceno, seus olhos brilhando com algo que poderia ser esperança. Gostaria muito de ficar com vocês, Manu, respondeu ele, abaixando-se para ficar no nível dos olhos dela. Se sua mãe e você permitirem. A menina olhou para a mãe. Então, de volta para Antônio, uma seriedade adorável em seu rostinho. Você sabe que vamos precisar te ensinar muitas coisas, né? Mamãe disse que pessoas ricas às vezes não sabem fazer coisas importantes. Antônio riu, genuinamente divertido. Como o quê? Como fazer panquecas, e consertar brinquedos, e plantar sementes, e dobrar lençóis. Ela contava nos dedos. São muitas coisas. Tenho certeza que sou um bom aluno, garantiu ele, olhando para Camila com um sorriso. Ele vai precisar de muitas aulas, concordou Camila, seus olhos encontrando os dele com uma promessa silenciosa. Enquanto caminhavam juntos para fora do parque, Antônio, carregando a mochila de unicórnio de Manu em um ombro e sua nova pedra especial segura no bolso, sentiu uma estranha sensação de pertencimento. Não era o tipo de satisfação que sentia ao fechar um grande negócio ou adquirir algo valioso. Era mais profundo, mais substancial, como descobrir uma parte de si mesmo que não sabia que estava faltando. Observou Manu saltitando alguns passos à frente, apontando para um besouro no caminho. Ao seu lado, Camila caminhava em silêncio confortável, sua mão ocasionalmente roçando a dele. No que está pensando? Perguntou ela, notando sua expressão contemplativa. Que às vezes encontramos o que precisamos nos lugares mais inesperados, respondeu ele honestamente, e que talvez meu maior investimento possa ser em algo que nenhuma planilha ou gráfico consegue medir. Camila sorriu, e desta vez, quando seus dedos roçaram os dele, Antônio gentilmente segurou sua mão. Ela não recuou. Acho que isso merece uma chance de funcionar, disse ela suavemente. À frente deles, Manu virou-se e viu suas mãos unidas. Um sorriso enorme iluminou seu rostinho. Você vai gostar de nós, Antônio.
declarou com a confiança inabalável da infância. Somos uma família pequena, mas muito boa. Antônio sentiu as palavras tocarem algum lugar profundo dentro dele. Uma família. Algo que seu dinheiro nunca pudera comprar. Algo que, talvez, estava finalmente ao seu alcance. Já gosto de vocês, Manu, respondeu simplesmente. E enquanto o sol da tarde banhava os três com uma luz dourada, Antônio Ribeiro, o bilionário que achava que sabia o valor de tudo, descobriu que algumas coisas, um sorriso genuíno, uma mão segurando a sua, uma pedra comum oferecida com amor, eram verdadeiramente inestimáveis.